padre Alderige tinha muito amor às crianças. Ele queria que todas crescessem no caminho de Deus e, por isso, se interessava ao máximo pela catequese. Chegava a pagar do próprio bolso para que alguma professora pudesse participar de algum curso catequético em Pouso Alegre. Quando Tomás Augusto passou um ano no hospital, dos 8 aos 9 anos, lutando contra a leucemia, padre Alderige se interessou pela sua primeira comunhão. Quando Tomás Augusto vier visitar a família, disse: providencie para que ele faça a primeira Eucaristia. Com estas palavras, Dirce Carvalho Iglesias Poete, mãe do menino, abriu caminho para uma linda história entre ele e seu filhinho. Em dezembro, o menino veio passar 20 dias com a família, em casa. Logo que chegou, a Estela Lorena veio prepará-lo para seu grande encontro com Jesus sacramentado. Quando o garoto foi chamado para se confessar, bondosamente os dois, o bom pastor e sua ovelhinha enferma, ficaram conversando por um bom bocado de tempo. No final, ele perguntou: quem o preparou para a primeira comunhão? Ele disse que tinha sido a Estela, mas ele retrucou: não foi. Foi Deus. No dia da primeira comunhão, esse bom padre, tão amigo dos que sofriam, captando cada gota de dor, chorou junto com os familiares. Um dia, Tomás partiu. Era o segundo filho que a Dirce perdia. O padre foi vê-la. Na conversa, vendo sua grande dor, ele lhe perguntou: qual o santo de sua devoção? Ela respondeu que não tinha nenhum. Então ele, abrindo-lhe um olhar de fé mais profunda, lhe disse: tem sim. São seus 2 filhos. O padre Alderige sempre foi um homem super dedicado às coisas de Deus. Ele era do povo, ao serviço do povo, inteiramente pastor, que amava de fato suas ovelhas. Ele se sacrificava em benefício de todos, para levar a todos o Evangelho. Ele era zeloso da salvação de todos. Seu tempo, sua pessoa, sua saúde, seus bens, tudo foi doado, com alegria e extrema generosidade para o povo. Ele não fazia distinção de pessoas, não excluía ninguém. Sua opção era para o Evangelho, para levar a todos o reino de Jesus Cristo, seu amor, sua doutrina, sua paz. O padre era verdadeiramente ministro do Senhor, um servo de Deus, humilde, simples, sem preconceitos, sem arrogância, sem vaidade alguma. Era um missionário popular e pregava de maneira prática com palavras acessíveis, sem enfeitar, e sempre preocupado com o bem das pessoas, e não com a pessoa dele, com suas coisas, com sua fama. Neste sentido, provam as renúncias que ele fazia de seu bem-estar pessoal. Ele não recusava chamados para atender doente, viajava a cavalo no meio do mato, enfrentava chuva, sol, estradas difíceis, perigos. Irmã Ofélia de Carvalho relembra quando ele ia em São Bento de Caldas e ficava hospedado em sua casa. Nós éramos pobres. Não havia em casa instalações sanitárias. Minha mãe reservava ao padre um quarto bonitinho, cama com colchão de palha, tudo limpo e adequado. Mas muito simples, sem luxo nenhum. Ela colocava uma bacia e jarra com água que era para o padre lavar o rosto. Eu achava aquilo muito bonito e admirava que o padre se adaptasse a tudo. Recordo-me que em São José do Prata, quando eu era ainda bem pequena, era uma festa para nós a chegada do padre e tudo o que fazíamos nos dias em que ele estava. Missa, procissões, bênçãos do Santíssimo Sacramento, batizados, casamentos, tudo. Era uma vida. O padre puxava os cânticos e sua voz era bem distinta do meio de tantas. Suas predileções para com as crianças eram notórias. Me lembro da alegria que foi para mim tirar uma fotografia com ele e toda a criançada da escola. O padre consolava os tristes e não ia embora sem ter dado atenção e incentivo a todos. Eu tenho gravado na memória a figura do padre Alderige montado a cavalo. Ele, de batina preta, de chapéu na cabeça, trotando naquelas estradas poeirentas. Era um cavaleiro de Deus, finaliza Irmã Ofélia.
O padre Antônio Borges de Souza, pároco em Aruanã, Goiás, relata que os exemplos e atitudes do padre Alderige foram uma bênção para o início de seu sacerdócio. Nosso primeiro contato foi numa Semana Santa, a primeira que ajudei. Foi em 1949. Depois disso, padre Alderige não me dispensava mais em sua paróquia. Eu era divulgador do rosário, principalmente entre as crianças. Padre Alderige me animou e patrocinava a impressão dos folhetos. Ele fixava na entrada da igreja um cartaz com os seguintes dizeres: "Aqui se reza o terço." Ele me dizia, para me animar: "Vamos converter as crianças, já que os velhos não têm mais remédio e estão para morrer." Nas viagens, geralmente de jipe, convidava-me para rezar o terço, e não contentava só com um. Acabava o primeiro e dizia: "Vamos rezar mais um." Era um homem preocupado com Deus e com as almas. Se alguém pegava carona no nosso carro, se desconhecido, era logo catequizado. Sem cerimônia, como coisa muito natural, abria o jogo. "Você sabe rezar." E se notava ignorância, improvisava logo uma lição de catecismo. Às vezes, me pegava diante do Santíssimo Sacramento. Ajoelhava-se perto e começava uma conversa entre nós e Jesus. Éramos três: padre Alderige, Jesus e eu. José Milton Barbosa conta que dos 6 aos 11 anos foi coroinha do padre Alderige. Quanta coisa tenho para contar. Em minhas férias escolares, Dona Augusta, minha mãe, chegava para o padre e falava: "Pronto, padre Alderige." Era assim que ela o chamava. "Pode ficar com meu filho, é seu, mas só até o fim das férias. Pode levá-lo para onde o senhor quiser." Logo que mamãe saía, ele pedia: "Dê cá um abraço no velho padre, meu menino." Que felicidade! Ele já tinha traçado o programa de final de ano, a começar pela capela do bairro dos Campos. Eu, radiante de alegria, me mandava com ele por aquelas fazendas, sítios e capelas, seja pelo jipe do Zé Borda, taxista em Santa Rita de Caldas, ou de outros fazendeiros, seja a cavalo ou de charrete. À noitinha, após aqueles jantares que ele gostava, íamos conversar ou ia eu brincar com outras crianças. Quando chegava a hora de dormir, dormíamos no mesmo quarto ou naqueles cuja separação era apenas uma porta, a qual, porém, ficava aberta, pois vou lhe contar um segredo. Ele e eu tínhamos medo de ficar sozinhos, no escuro. Em 1949, o padre Alderige, aquele homem santo, sempre irradiando bondade e profunda união com Deus, ia celebrar uma missa na fazenda Ribeirão Fundo e convidou o amigo Ari Pires da Costa para ir junto. Com satisfação, entrou no carro e seguiram por estradas poeirentas, retorcidas de curvas e morros, tendo como companheiro apenas o motorista. Logo após algumas palavras informais e de boa amizade, o padre citou o versículo da Bíblia: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles." Daí por diante, foram e voltaram rezando continuamente um rosário após outro, contagiando o amigo com a ternura que ele tinha a Nossa Senhora.